O que tem me tirado o sono é a preocupação de não ter os recursos necessários para honrar a folha de pagamento. Porque, infelizmente, os repasses, especialmente do governo federal, vêm despencando mês a mês. O ICMS caiu também, mas não é muito significativo. Agora, o FPM vem caindo muito. E eu me preocupo que a gente possa ter uma queda maior ainda pelo efeito dessa famigerada operação carne fraca, irresponsável operação carne fraca. Você sabe que em Santa Catarina o agronegócio é muito representativo na nossa economia e, naturalmente, que ele vai refletir também na queda do ICMS. Mas o FPM é o que tem caído mais. Para você ter ideia, em janeiro de 2016 com janeiro de 2017, nós tivemos uma perda de receita de quase 2 milhões de reais. Em janeiro de 2016, o prefeito Olávio teve uma receita total de 13 milhões e 900. Com a inflação de 8,5%, nós deveríamos ter tido uma receita de 15 milhões nesse ano, e tivemos 13 milhões e 30. Então, ela baixou 1 milhão em números absolutos e deixou de ter 8,5% de correção. Então, o desafio é grande, porque salário é o pagamento mais sagrado que uma administração, que um patrão deve fazer, né, que um empresário, o colaborador tem uma família para sustentar, tem que manter a dignidade dessa família, e isso me preocupa muito. Mas eu quero te dizer que, além desses, os desafios são gigantes. Nós ainda não conseguimos resolver a questão das certidões negativas, que foi o grande drama do Olávio, do governo dele também, que vem se arrastando há muito tempo. Agora estamos na reta final, na expectativa de poder resolver isso, de enfrentar outros desafios, como o ISS dos bancos. Tem banco pressionando a justiça todos os dias para receber esses recursos, os precatórios, que agora tem, desde de 15 de dezembro do ano passado, tem uma nova forma, com a emenda à Constituição 94, nós temos a obrigação de pagar os precatórios todos dentro desse mandato, e são quase 36 milhões de reais. Então, os desafios são muito grandes, mas a gente está correndo atrás. E eu quero te dizer, Fogaça, que antes de decidir pela candidatura, eu ouvi algumas pessoas, alguns amigos, e teve 2 depoimentos que me marcaram muito. O do deputado Neudi Sareta, de Concórdia, e o do governador Raimundo Colombo. O Sareta me disse: olha, eu já fui tudo o que você foi. Eu fui vereador, eu fui deputado, fui presidente da Assembleia. Você ainda não foi tudo que eu fui, porque eu fui prefeito durante 8 anos. Ele disse: foi o mandato mais desafiador, o mais difícil, mas ao mesmo tempo o mais gratificante, porque é aquele que você consegue usar para interferir diretamente na vida das pessoas. E o governador Raimundo Colombo também me disse isso, que foi muito melhor ser prefeito de Lages, 3 vezes como ele foi, do que governador do Estado, que dava mais satisfação o mandato de prefeito. E eu tenho sentido isso em alguns momentos também. Quando você atende as entidades, como a gente atendeu as assistenciais, com 4,4 milhões de reais, quando você consegue ampliar o atendimento ao pleito do Hospital Nossa Senhora da Conceição de 700 mil por ano para 1 milhão e 200, a gente sabe que isso é interferir diretamente na vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. Quando a gente consegue manter a farmácia básica com todos os medicamentos, quando a gente consegue ampliar um pouco o horário de atendimento, você vai humanizando, você vai melhorando o atendimento, vai facilitando a vida das pessoas, e isso é muito gratificante. Mas, no geral, eu estou muito satisfeito com a estrutura que a gente montou, porque a gente conseguiu compactar as secretarias. Temos 8 secretarias só, 10 cargos 11 cargos no primeiro escalão no total, reduzimos de 16, conseguimos extinguir 60 cargos comissionados, que, embora não preenchidos na administração anterior, mas ficavam ali, e a pressão política, muitas vezes, para a ocupação desses cargos, acabava atrapalhando a administração. Então, a gente conseguiu compactar tudo isso. É evidente que isso exige um pouco mais de esforço da equipe. Eu estou muito contente com a nossa equipe, porque é muito dedicada, mas ela ficou assoberbada também, ela ficou sobrecarregada. A gente percebe isso em algumas estruturas. Aqui no gabinete, por exemplo, na chefia de gabinete, nós temos hoje uma estrutura muito ampliada, e às vezes a gente fica sugando e tirando toda a energia do servidor. Mas o resultado tem sido positivo. Eu acredito que nós vamos colher os frutos ao longo de todo o mandato, especialmente na contenção
do grande volume de ações trabalhistas que vinha há anos já causando um grave prejuízo para o erário. A gente quer reorganizar essa estrutura interna para que possamos valorizar o servidor, mas sem comprometer o futuro da administração. Eu não acredito numa educação forte sem uma carreira forte. É preciso que a gente inverta esse processo. Nós temos mais ACTs do que efetivos hoje. Não pode dar certo isso. Isso gera um processo de perda permanente para a prefeitura e para o servidor. Porque o professor não tem sequer a segurança financeira para comprar uma moto em mais que 9 parcelas, ou uma bicicleta, porque ele não sabe se no ano seguinte volta. Para a prefeitura, todo um processo de admissão e de demissão, de rescisão contratual, aquele período que o servidor fica sem segurança financeira também. Então, isso tem que ser resolvido. É a nossa prioridade absoluta, é um concurso para professores, e aí nas demais áreas a gente vai ter que ver como é que se comporta a Receita. Você sabe do esforço que os governos têm feito para se manter dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Não é fácil, porque o município de Tubarão é um município que tem uma receita muito baixa. O nosso orçamento é de 207 milhões só. Isso é a metade do orçamento de Brusque. Isso é a metade do orçamento de São Bento do Sul, que tem quase 30 mil pessoas a menos do que nós. Então, o nosso desafio é melhorar esse orçamento para termos mais folga para trabalhar e sair desse risco do comprometimento do limite da lei de responsabilidade fiscal. Vamos entregar um documento para a cidade para mostrar a realidade do município. Não para apontar o dedo para alguém, para apontar erros, porque todos nós cometemos erros. E ao longo do tempo também se cometeram muitos erros na administração por N fatores que não vale a pena olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. Mas é preciso colocar isso no papel, apontar essas dificuldades, mostrar que esse problema do INSS, que é de 74 milhões de reais, nós vamos ter que encarar. Isso não é um problema que nem eu, nem o governo anterior fizemos, foi um conjunto de erros que nos trouxeram, nos apresentam essa realidade, e a gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar. Não é para ficar choramingando, mas é apresentar esse documento para apontar a realidade, um diagnóstico da situação e as ações de enfrentamento que nós estamos fazendo já e que vamos apontar para o futuro para construir uma nova Tubarão. Eu tenho consciência de que o desafio é gigante, um pouco maior do que eu imaginava, inclusive, mas a vontade é do mesmo tamanho, é proporcionalmente inversa, a vontade de enfrentar, a vontade de reunir, a vontade de chamar as pessoas todas para o mutirão, porque a gente precisa de um grande mutirão. Eu preciso que cada tubaronense vista a camisa do prefeito, que compartilhe isso comigo, com o Caio e com toda a administração. O nosso tempo é de 4 anos, nós temos pouco tempo, mas se nós envolvermos a cidade toda, nós vamos conseguir fazer um grande mutirão, apontar para o futuro e construir uma nova Tubarão.